Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 163 da prova do Enem 2019, a primeira aplicação. Estamos seguindo o caderno azul. Galera, a questão 163 é uma questão bem bonitinha, mas que tem uma pegadinha que eu sei que pegou bastante gente. Então vamos lá, vamos revisar essa matéria e ver o que a gente consegue aprender nessa questão aqui. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para o cálculo do IDH, são levadas em consideração a expectativa de vida ao nascer, o tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros fatores. Beleza, até esse momento a gente não vai usar nada para a nossa resolução. Agora que começa a questão, ó. O menor valor deste índice é 0 e o maior valor deste índice é 1. Então não existe IDH, por exemplo, 1,2, 1,3, 7, 8, não. Sempre tem que ser um número abaixo de 1, porque o maior valor é 1. E o menor valor é 0, então não existe IDH negativo. Mas pode ser 0, galera? Pode ser 0. E pode ser igual a 1? Pode ser entre 0 e 1, e também os extremos também está valendo. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor X. O segundo país recebeu um IDH raiz de X. O terceiro país, X elevado a 1/3. O quarto país foi X ao quadrado. E o último país, X ao cubo. E nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Galera, zerou. Poderia zerar? Poderia, mas no caso desses 5 países, ninguém zerou e ninguém atingiu o máximo, que é 1. Então, para esses países, nós podemos dizer que o IDH deles é maior do que 0 e menor do que 1. Não vou colocar o sinal de igual aqui, apesar de valer o sinal de igual para o IDH, esses países não obtiveram IDH 0, nenhum ficou nesse intervalo. Daí a questão pergunta, ó, qual desses países obteve o maior IDH? Então a gente não sabe o IDH de ninguém, mas tem como calcular quem é o maior entre esses números aqui. Olha só, pessoal, eu vou pensar da seguinte forma, ó. Isso aqui, para quem já fez várias questões do Enem ou questões de vestibulares, isso aqui é uma questão que trata de expoente. Olha aqui, ó, esse x aqui, ele não é a mesma coisa que x elevado ao expoente 1. Esse raiz de x aqui, ó, qual que é o expoente da raiz de x? Bom, a gente sabe que quando o expoente, ó, é uma fração, o cara de baixo vira a raiz, vira o índice da raiz. Então aqui no caso que nós temos raiz quadrada, é como se tivesse um índice 2 escondido ali. Então o x aqui é x elevado ao expoente 1/2. 1/2, porque o cara que está embaixo vira o índice da raiz. Aqui nós já temos então o expoente direitinho, aqui também e aqui também. Mas vamos lá, para ficar mais fácil da gente enxergar, vamos colocar esses expoentes aqui que estão fracionários, vamos colocar na forma decimal. Quanto é que é 1/2 na forma decimal? É 0,5. E o 1/3 na forma decimal? É 0,333333 e assim por diante. Isso aqui também é uma coisa que a gente tem que decorar. Não quero ver ninguém fazendo a continha aí do lado, 1 dividido por 3, para encontrar isso aqui, né, galera? 1/3 tem que estar no sangue já, tem que estar nas veias, 0,3333, dízima periódica. Beleza, então agora eu vou comparar esses números aqui, ó, e descobrir quem que é o maior e quem que é o menor. Galera, nesse ponto aqui nós temos uma pegadinha. Eu vou escrever aqui do lado o que um monte de alunos meus pensaram nessa questão aqui. Quanto maior o expoente, maior é o resultado. Daí pensou desse jeito, como a questão pede o maior IDH, ele pensou, bom, o maior expoente é do 5º país e marcou aqui letra eco e foi para a próxima questão, achando que era uma questão simples, fácil demais, acertou, foi para a próxima. Mas não, galera, isso aqui está errado. Por quê, ó? Essa regra é uma regra verdadeira, mas ela só vale para números maiores do que 1. E essa foi a pegadinha, porque nessa questão nós não estamos tratando de números maiores do que 1. Quando nós estamos nesse intervalo, a regra é exatamente o oposto dessa aqui. Quanto maior for o expoente de um número que está entre 0 e 1,
menor é o resultado. A gente pode fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar um número entre 0 e 1. Por exemplo, se x fosse 0,2. Quanto é que seria x ao quadrado? Olha só, eu estou aqui com o expoente 1, é 0,2. Eu aumentei o expoente, quanto é que é 0,2 ao quadrado? É 0,2 vezes 0,2, que vai dar 0,04. Olha só, galera, quando eu multiplico por 0,2, eu não estou tirando 20% desse número, então ele vai ficar menor, com certeza. 0,04 é menor do que 0,2, né? Porque 0,2 é a mesma coisa que 0,20. Então, 20 é maior do que 0,4, então esse número é maior. Vejam, eu aumentei o expoente e o número diminuiu. É essa regra que vale. Então, se a questão está perguntando quem é o maior IDH, eu tenho que encontrar o menor expoente. O menor expoente vai ser a resposta. O menor expoente da galera é o 0,33, que é o terceiro país, gabarito letra Charlie. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!